Olá, meu nome é João Luiz Coelho, eu sou aluno do programa de pós-graduação em inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente bolsista de mestrado CAPES, mas na época que conduzia esse estudo eu era bolsista de iniciação científica do CNPq, e eu conduzi esse estudo juntamente com a minha professora orientadora, a doutora Maílce Borges Mota, trabalho intitulado Evidências da Morfologia Flexional do Português para Modelos de Processamento Linguístico. Então eu gostaria de começar falando sobre o debate sobre o passado, que foram grandes discussões na década de 80 e 90 sobre o processamento dos verbos. Debate tão grande que ganhou o próprio nome, The Past Tense Debate, traduzido aqui como o debate sobre o passado. Então, é debatido principalmente com evidências baseadas na língua inglesa, os verbos na forma do passado, regulares e irregulares, na língua inglesa. Então, de um lado, a gente tem teorias de mecanismo dual, como o modelo declarativo procedural proposto por Ullmann em 1997 e corroborado pelo Steven Pinker. Então, eles argumentam que a gente processa de maneira diferente verbos regulares e verbos irregulares. Para verbos irregulares na forma do passado, como see, saw, a gente utilizaria a nossa memória declarativa, a nossa memória de saber algo, para lembrar dessa forma no passado. Agora, para verbos regulares, onde a gente simplesmente concatena o sufixo ed na raiz do verbo, a gente utilizaria a nossa memória procedural, a nossa memória de saber fazer algo, como saber andar de bicicleta, cozinhar alguma coisa. A gente utilizaria esse tipo de memória para concatenar o sufixo e a raiz. Então, modelo dual, e também temos teorias de mecanismo unitário, como o modelo conexionista proposto por Rumelhart e McClelland em 1986, onde eles propõem uma rede neural de aprendizagem. Então, a gente utilizaria a nossa memória declarativa para lembrar das formas e, ao mesmo tempo, lembrando a forma do presente no passado. E o modelo decomposicional proposto por Stockhall e Marantz em 2006, onde eles propõem a decomposição total da língua através de morfemas. Então, quais são os objetivos com esse estudo? Investigar o processamento de verbos em português brasileiro, sendo que a maioria dos estudos tem o inglês como principal evidência. Então, pergunta 1. Qual a relação entre frequência e regularidade verbal para o processamento dos verbos no português brasileiro? Para poder responder a pergunta número 2, qual modelo de processamento melhor se adequa aos resultados? Então, a gente conduziu um estudo onde 16 participantes falantes nativos de português brasileiro fizeram uma tarefa de produção oral de verbos flexionados. Foram 192 verbos que participantes tiveram que flexionar, conjugar. Dentre eles, 120 pseudoverbos para controle e 72 verbos controlados e contrabalanceados por regularidade e frequência. Coletamos os tempos de reação e a acurácia nas conjugações e foi feita uma análise estatística de modelos lineares mistos para analisar os dados. Os resultados apontam que a frequência dos verbos prevê os tempos de reação, mas a regularidade somente prevê a acurácia das flexões verbais. A regularidade não prevê os tempos de reação dos participantes. Então, verbos regulares geram mais acertos e verbos irregulares geram mais erros. Então, a gente pode observar isso analisando esse gráfico, onde a gente tem do lado esquerdo verbos de frequência alta e do lado direito verbos de frequência baixa, e de cor mais escuras, verbos irregulares, e cor mais clara, verbos regulares. No eixo Y, a gente tem o tempo de reação dos participantes. Então, existe uma diferença entre a frequência, mas a diferença entre regularidade não é tão grande. Tendo isso em mente, a regularidade não desempenha um papel fundamental no processamento de verbos. O modelo proposto por Ullmann não é suficiente para explicar o maior custo de processamento dos verbos irregulares. Os resultados não parecem apontar para o modelo dual. Apesar de existir essa diferença entre verbos regulares e irregulares, a frequência desempenha um papel mais significativo. Portanto, o modelo conexionista proposto por Rumelhart e McClelland em 1986 explica melhor os resultados por abarcar a relevância da frequência. Então, esse é o nosso estudo. Muito obrigado por ter escutado e estarei disponível para responder qualquer dúvida assim que vocês desejarem. Muito obrigado.